Olá, minha gente querida. O primeiro vídeo não deu certo, não. A bateria não aguentou, ou não aguentou o frio no de neve, dá um pouco de trabalho. Mas esse vídeo aqui que eu estou fazendo, esse vídeo rápido aqui, essa live, é mais para dar uma síntese, como alguns amigos me pediram. Eu gravei 5 vídeos com 5 dicas para a gente ter um ano bem sucedido. E não são ideias minhas, na verdade, eu apanhei no livro de Neemias. Porque no início de cada ano eu gosto de estudar o livro de Neemias, é um livro rico em administração, em liderança. Mas mais do que isso, é um livro de um homem de Deus. Neemias é um homem de Deus, é um homem dedicado à oração. Por isso nós aprendemos muito no início de cada ano, em que nós fazemos aquelas nossos objetivos ou resoluções, nós desejamos alcançar algumas coisas. É um livro interessante, inspirador, eu diria, para nos organizarmos, para alcançarmos esses objetivos que nos são muito ricos para nós, para a nossa família. E como alguns amigos não acessam muito o YouTube, me pediram para fazer aqui também no Instagram, então vou dar uma síntese breve do que eu encontrei nas minhas manhãs de devocional no livro de Neemias. A primeira coisa, a primeira dica que eu encontro ali é que Neemias era um homem que ouvia atenta e empaticamente as pessoas que estavam à sua volta. Antes de já interpretar alguma coisa, tentar fazer algo, ele ouve toda a explicação e o relatório das pessoas que vieram de Jerusalém e explicaram para ele no primeiro capítulo qual era a situação da cidade. Dos muros caídos, dos portões derribados. Ele ouve atentamente. Nós evitaríamos muitos problemas se nós simplesmente ouvíssemos atentamente o que as pessoas têm a nos dizer ou o que a própria palavra de Deus tem a nos dizer. Nós às vezes ouvimos muitos sermões, lemos textos, mas não ouvimos atentamente, não absorvemos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E por outro lado, nos nossos relacionamentos, a gente já chega com uma ideia na cabeça, a gente já pressupõe alguma coisa. Quando a pessoa está dizendo algo, nós já estamos ali com a resposta pronta. Você já se viu assim? Você já está com a resposta pronta, não quer nem dar a chance do outro terminar. Porque nós não ouvimos empática e atentamente aqueles que estão à nossa volta. Neemias era um homem que ouvia atentamente. A segunda dica que eu vejo ali no livro é, como disse, o livro de Neemias é um livro de oração. Ele ora. Quando ele ouve a notícia do estado de Jerusalém, ele fica impactado em saber que os muros estão derribados, os portões estão caídos. E o que ele faz? Ele ora. Muitas vezes na vida nós não vamos ouvir o que nós gostaríamos de ouvir. Algumas vezes na vida nós vamos ouvir o que nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos aquilo e nos causa um impacto difícil, mexe com as nossas emoções, qual é a primeira resposta? Não é sair gritando ou tentar resolver o mundo. A primeira resposta é orar. Porque a oração, ela nos dá paz e serenidade. O apóstolo Paulo disse isso. Na sua carta aos Filipenses, ele falou, você não deve andar ansioso por coisa alguma, mas em todas as coisas, apresente a Deus em oração, em súplica, em petição, com ações de graças. Oração. Porque antes de oração fazer qualquer mudança circunstancial, ela muda o nosso coração. Isso é tão importante. Mas ele também não para por ali. Outra coisa que nós podemos ver é que ele é um homem de dedicação. Ele continua dedicado à sua atividade. Ele não sai também para ser o governador e o grande líder, o grande construtor. Ele continua como um homem cumprindo a sua função, como um homem, com a hombridade de cumprir a função que ele tem à mão, que é ser um copeiro. Exatamente, antes de ser o governador, antes de ser o construtor, o líder, o administrador, ele manteve-se fiel como copeiro do rei. E às vezes nós queremos mudar as coisas tão rapidamente que deixamos de fazer direito aquilo que está ali na nossa mão. Esse é o meu desafio. Eu tenho pedido a graça de Deus para eu continuar fazendo
com zelo e cuidado aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Mas não apenas, a gente não só percebe que ele é um homem de audição, de ouvir, um homem de oração, um homem de dedicação, mas ele é também um homem de visão. Neemias olha para a realidade, ele percebe a realidade como ela é. E ele vê que a realidade em que ele está inserido está em contraste com o propósito de Deus, com a palavra de Deus. E o que ele faz? Ele se coloca sob as mãos de Deus e sob a graça de Deus para ser um instrumento de transformação, para alinhar aquela realidade de Jerusalém com a realidade que ele encontra na palavra de Deus. E não é isso que nós deveríamos fazer. Às vezes olhamos para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, e a nossa visão é clara. Isso aqui está desalinhado. Mas pode ser realinhado com a graça de Cristo, pela instrumentalidade da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele é um homem de visão, e nós precisamos ter visão para esse novo ano, precisamos ter visão para a nossa vida. E, finalmente, ele é um homem de colaboração. Algumas vezes, nós pensamos que devemos ser um cavaleiro solitário, realizar tudo sozinho, fazer com as próprias forças. Não. Numa ideia provocativa, eu digo que nem Deus trabalha sozinho. Porque Deus, na nossa convicção bíblica cristã, Deus é uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus eternamente trabalha em comunhão, em perfeita harmonia e comunhão. E por que nós teríamos a arrogância de procurar realizar grandes coisas sozinhos? Sem outro, sem a comunhão com o outro, sem a mão, o talento e o dom do outro. No mundo corporativo, isso se chama de networking. Mas algumas pessoas se equivocam com isso, porque pensam que a essência dos relacionamentos ou do networking é a minha ambição. Então, o que eu consigo retirar disso, o que eu consigo daquela pessoa? Não, não, não. Biblicamente falando, a essência dessa relação, dessa colaboração, é a generosidade. É assim, como eu posso servir você para que nós possamos servir sempre juntos. É isso que encontramos na Bíblia, é isso que encontramos na vida, e é assim que as coisas funcionam. Bom, minha gente querida, e obrigado, estou vendo vários de vocês aqui dando acenos e dando um alô, e que alegria saber que eu também não estou nessa luta, nessa jornada sozinhos, que nós temos uns aos outros. E se você precisar de alguma oração, se eu puder assistir você de alguma maneira, pode me enviar uma mensagem, e vai ser uma alegria ser seu parceiro em oração. Aqui eu vou encerrar já, porque está muito frio, e como eu disse, você pode ver que os floquinhos de neve estão caindo aqui na cidade de Kansas City. Mas eu não podia deixar de oferecer essa síntese que alguns amigos me pediram. E lembrando que se você quiser assistir esses vídeos depois com um pouco mais de calma, eles estão todos disponíveis lá no canal do YouTube e também no Facebook, acredito que aqui no Instagram. Eu não sou especialista nessas coisas de rede social, não. Mas visita lá o canal do YouTube, por favor, faça a sua inscrição, ajude a divulgar, porque apenas fazendo isso você já me ajuda a continuar promovendo a palavra de Deus. Meu forte abraço, Deus abençoe você.